Nome cotado para ser o novo presidente do Banco Mundial é favorável ao Bitcoin. Adeus operadoras de telefonia. Celular com blockchain permite fazer ligações sem operadoras. Projeto de regulamentação do Bitcoin no Brasil é arquivado. E Casa da Moeda do Brasil vem estudando aplicações em blockchain. Eu sou Anderson Vieira e bem-vindo ao CryptoPoint, o seu canal semanal de notícias aqui do mercado digital. Vamos lá, que como vocês viram, aqui tem muita notícia interessante. O Bitcoin foi criado como uma resposta para o sistema bancário atual e seus graves problemas de gerenciamento e busca por lucros em cima da centralização dos serviços, incluindo problemas como o Banco Mundial, a instituição financeira internacional que ajuda países em desenvolvimento. Agora, 10 anos depois da mineração do bloco Gênesis, pode ser que tenhamos um otimista das criptomoedas como líder deste mesmo banco. O Banco Mundial é uma das principais instituições financeiras do mundo e pode ganhar como presidente um entusiasta das criptomoedas. O egípcio Mohammed El-Ryan, que segundo entrevista é um candidato mais cotado e o preferido do presidente norte-americano Donald Trump para liderar a instituição. Por várias vezes, El-Ryan classificou o Bitcoin como uma tecnologia disruptiva e que poderia desempenhar um papel importante no futuro de transações peer-to-peer. Embora tenha dito que a valorização de 2017 era insustentável e inflava o valor real do Bitcoin, que ele ainda tinha pouca adoção, sendo incapaz de sustentar o preço tão alto. Embora a indicação de Trump não seja uma ordem ao Banco Mundial e o presidente seja eleito por um conselho executivo da instituição, segundo entrevista, a indicação do presidente norte-americano tem um poder muito alto de influenciar entre o conselho e provavelmente seu indicado deve ser o escolhido. O Banco Mundial já tem explorado os usos da tecnologia blockchain e no passado realizou provas de conceito usando o Ethereum. No entanto, uma possível presidência comandada por El-Ryan poderia estender os desenvolvimentos do banco e impulsionar o interesse em outras instituições. Recentemente, em entrevista à CNBC, El-Ryan, ao contrário de muitos de seus pares no sistema financeiro, que acreditavam que o Bitcoin vai desaparecer e seu valor chegará a zero, ele diz que a principal criptomoeda do mercado se tornará uma commodity no futuro, tal como o petróleo e o próprio ouro. Contudo, no dia 6 de fevereiro, o anúncio de Trump indicou David Malpass como presidente do Banco Mundial. O subsecretário para Assuntos Internacionais do Departamento do Tesouro, Malpass, é crítico da instituição por seus empréstimos à China. A decisão final ainda depende do Conselho de Diretores Executivos da instituição, que deve avaliar as nomeações nos próximos dias. Enquanto isso é apenas uma especulação, é um ponto que podemos ficar de olho. O Bitcoin e a tecnologia blockchain sempre irão se manter como uma promessa muito maior do que um ativo de especulação de investidores. A moeda nasceu como uma ideia disruptiva que poderá mudar o mundo. El-Ryan poderá ter consciência deste papel e as criptomoedas podem ser usadas pelo banco nos projetos em que ele apoia. Muito ainda precisa ser aprendido sobre as novas tecnologias e a cada dia que passa, elas se mostram ainda mais inovadoras. Entretanto, na onda de smartphones blockchain, uma empresa desenvolveu um modelo de celular que realiza chamadas sem a necessidade de operadoras de telefonia. As possibilidades de comunicação e segurança dos dados que podem ser exploradas por meio da tecnologia blockchain começam a despertar o interesse de empresas voltadas para a massificação do blockchain por meio de smartphones. Depois da Sirin Labs com o Finney e HTC com o Exodus, imagens vazadas recentemente revelaram que a Samsung, uma das maiores fabricantes de celulares do mundo, também estaria perto de integrar a blockchain e as criptomoedas em um novo dispositivo smartphone. No entanto, talvez um dos desenvolvedores mais notáveis neste campo tenha sido a da Pudding X,
que deu vida ao X-Phone, um protótipo de smartphone que permite, entre outras funções, fazer ligações sem a necessidade de uma operadora de telefonia, tudo feito via blockchain. A Pundin X acredita que aproveitar a tecnologia blockchain e encontrar maneiras de integrá-la à vida cotidiana das pessoas é torná-la cada vez melhor. Este é o espírito que levou a Pundin X a criar o primeiro dispositivo de ponto de venda adicionado por blockchain do mundo, e hoje leva a trazer a blockchain para o mundo da telefonia, transmissão de dados e armazenamento. Um mundo muito além das transações de transferências financeiras, foi o que destacou Pete Huang, o cofundador da empresa. Já João Victor Mendes, da Pundin X Brasil, destacou que o Function X não é um aparelho que pretende concorrer com as gigantes do setor, mas uma prova de conceito cujo objetivo é demonstrar como funciona o software que a empresa desenvolveu e como ele pode ser integrado em smartphones de diferentes empresas e rodar em cima de sistemas já bem estabelecidos como o Android e o iOS. Desta forma, o smartphone habilita uma espécie de modo blockchain, como pode ser observado em um vídeo demonstrado feito pela empresa. Este modo, chamado Function X, envolve 5 principais componentes, todos os 5 tendo um único propósito, que é descentralizar aplicativos, sites, comunicações e dados. Cada dispositivo no ecossistema Function X será um nó e cada um terá o seu próprio endereço e chave privada, unicamente vinculada aos seus nomes de nós, não muito diferente dos endereços URL e IP tradicionais. A transmissão de dados é executada então em blockchain, usando o mesmo sistema do Bitcoin e outros criptoativos, por meio de uma chave pública e outra privada, garantindo a privacidade das informações compartilhadas e também a privacidade nas ligações, mensagens e toda a troca de dados. Mendes destaca que, desta forma, a Function X pode ser habilitada em um simples deslizar de dedos em qualquer smartphone com qualquer sistema operacional. Para mostrar toda a potencialidade da Function X aplicada nos aparelhos de celulares, a empresa fabricará 5.000 dispositivos que devem estar prontos ainda este ano, mas que não devem ser comercializados massivamente ao público geral. Atualmente, todo o desenvolvimento da Function X já está disponível para fabricantes e desenvolvedores de smartphones. Apesar do celular ser uma prova de conceito para mostrar como as aplicações em blockchain podem ser integradas no sistema do dia a dia, a visão é permitir as pessoas usufruírem cada vez mais da tecnologia e suas vantagens. E após 4 anos sem decisão efetiva do projeto de lei que tramita no governo brasileiro sobre o mercado de criptomoedas, o que temos para o futuro? Em 2015, o deputado federal Áureo Lídio Moreira Ribeiro, conhecido apenas como Áureo, do Partido Solidariedade do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei para a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aérea na definição de arranjos de pagamento, sob a supervisão do Banco Central. Após 4 anos sem decisão sobre o assunto, o projeto foi arquivado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados no início de fevereiro. O projeto de 2015 dizia que o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, tinha a competência necessária para fiscalizar e regular as atividades de criptoativos no Brasil. Agora, o autor do projeto tem até 180 dias desde a primeira sessão legislativa para pedir que o projeto seja retomado. Áureo ainda se mantém como deputado federal e tem sido eleito muitas vezes pelo estado do Rio de Janeiro. O projeto é bastante interessante. Não é à toa que ele gerou bastante discussão entre os parlamentares desde o princípio da sua apresentação. O projeto aborda 3 questões interessantes, como a regulação prudencial pelo Banco Central, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais e de defesa do consumidor. O deputado Áureo é um grande defensor das criptomoedas e é provavelmente o deputado mais interessado em conseguir uma possível regulamentação para o mercado brasileiro das criptomoedas.
Considerado como um dos políticos mais atuantes no Rio de Janeiro e fazendo parte da lista dos políticos em ascensão da DIAP, Áureo é um grande aliado para a regulamentação das criptoativos no Brasil. Durante a tramitação do projeto pela Câmara dos Deputados, o deputado Expedito Neto, do PSD de Roraima, chegou a defender a proibição da distribuição de criptomoedas no Brasil. Na época, Áureo afirmou que o relatório fechou o mercado para as corretoras, fechou o mercado para você comprar e vender bitcoins, mas não seria isso que o deputado quer para o Brasil. Ele irá trabalhar para derrotar e aprovar um substitutivo onde tenhamos tranquilidade de incentivar a criação da criptoeconomia no Brasil. Ainda não dá para saber se o deputado vai reabrir o projeto ou se ele ainda mantém o seu interesse sobre o Bitcoin. O jeito é ficar de olho para os próximos meses. E uma das instituições mais influenciadoras do nosso mercado financeiro nacional faz revelações sobre a tecnologia blockchain. A Casa da Moeda do Brasil, instituição responsável pela impressão de todo o dinheiro que circula no Brasil, revelou com exclusividade em entrevista que vem estudando aplicações em blockchain dentro da autarquia, visando melhorar seus produtos e processos. No entanto, a blockchain não deve ser incorporada à impressão de dinheiro no Brasil atualmente. A Casa da Moeda tem estudado aplicações potenciais da tecnologia blockchain para aprimorar seus produtos e processos. Contudo, especificamente em relações da segurança da impressão do dinheiro físico, não há no momento a previsão de incorporar a tecnologia. Foi o que relatou a Casa da Moeda em entrevista recente. A instituição acredita que a tecnologia nascida do Bitcoin tem muito potencial e pode ajudar a redução da burocracia dos processos estatais e até mesmo acelerar a sua tramitação. No entanto, apesar do interesse pela blockchain, a Casa da Moeda não acredita que o fim do dinheiro físico esteja próximo, e citando dados do relatório anual de 2017 do Delarue, afirmou que o volume de dinheiro físico em circulação crescerá entre 3% e 4% ao ano ao longo das próximas décadas. Em entrevista, a Casa da Moeda relata que o dinheiro físico, tal como conhecemos, talvez deixe de existir um dia. Entretanto, não há qualquer sinalização que o fim do dinheiro ocorrerá num futuro previsível. Pelo contrário, informações do Banco Central do Brasil, do Federal Reserve dos Estados Unidos, do Banco Central da Europa e do FMI indicam que estamos em uma fase de crescente demanda por dinheiro físico no mundo. Já sobre a possível emissão das criptomoedas emitidas pelos bancos centrais, a Casa da Moeda diz que os projetos são embrionários, e mesmo entre aquelas nações que já possuem um projeto mais estruturados, como é o caso da Suécia, ainda assim, a instituição brasileira não crê que haverá num curto prazo a substituição do dinheiro físico. A instituição destacou por fim também que o processo bancário no Brasil ainda tem diversos gargalos, com 38% da população sem conta em bancos, o que representa cerca de 60 milhões de desbancarizados, ou seja, quase metade da população economicamente ativa no país, uma estimativa de 110 milhões de pessoas. No entanto, estes 60 milhões de desbancarizados movimentam 665 milhões de reais por ano. Já no caso da infraestrutura bancária das mais de 5.500 cidades nacionais, existem pouco mais de 1.900 municípios sem agências bancárias, sendo que destes, cerca de 310 municípios não têm sequer um caixa eletrônico ou posto de atendimento. Mais um bom exemplo de como a tecnologia blockchain está disponível para inúmeras áreas, auxiliando na melhoria dos processos. Então, mais uma vez, obrigado por assistirem a mais um vídeo de notícias aqui do canal. Curtam esses vídeos, façam aí o comentário construtivo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum lançamento. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.